Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Agora 7h21, Donizete sextou com chuva aqui na capital cearense e a gente já começa falando sobre assuntos internacionais, porque o negócio está bem complicado na área internacional, né? Mas vamos falar primeiro sobre a guerra, porque Putin está rejeitando a trégua imediata com a Ucrânia, né? E está colocando aí outras condições. Que condições são essas? Como é que está essa articulação? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte do Ceará News. Olha, o Putin disse que aceita a trégua, mas quer os ucranianos de joelhos. Quer todo o território que ele invadiu, que é a usina nuclear de Zaporizhia. Ele diz que aceita, assim, a Ucrânia fazer parte da Rússia. Entendeu, Matheus? Um quinto do território ucraniano vira Rússia. Agora, o meu louquinho favorito, Donald Trump, é impressionante. Como é que 70 anos de história dos Estados Unidos está indo para a lata do lixo, né, Matheus? Ontem o Donald Trump disse que ele usa choque e pavor. Ele aumentou em 25% aço e alumínio, né? Aí o que é que acontece? Para a Europa reagiu e retaliou com motocicleta e uísque do Kentucky. Aí ele disse que chegou e disse que a União Europeia é o maior inimigo dele. O maior inimigo dele não é a China, o maior inimigo dele não é a Rússia, é a Europa. Eu estou vivo para ver isso. O presidente americano dizer que a Europa é o maior inimigo dele. Ele está retaliando e vai botar 200% de champanhe e vinho. Ele quer obrigar os ucranianos, o Zelensky precisa do apoio americano, e ele quer que o Zelensky abra mão do seu território. Gente, a inflação disparou nos Estados Unidos, recessão. Mas é bom para baixar a crítica dos americanos. Ele já não está falando mais de expulsar os imigrantes. Você viu que isso já saiu da pauta, Matheus? Pois é, Donizete, com tanta confusão, isso se perdeu, né, no meio das pautas aí de Donald Trump. Governar com a crise por segundo, né? Falando ainda do mundo internacional, quem vive uma crise enorme é o Portugal, né, Matheus? Maior crise em 50 anos. O presidente Marcelo Souza anunciou novas eleições ontem para o dia 18 de maio. O primeiro-ministro Luiz Montenegro teve um voto de censura no Congresso português, porque a empresa dos filhos dele é acusada de receber um contrato. Adivinha o valor, Matheus? Diga lá. 4 mil euros. Meu Deus. Rapaz, é outro mundo, né? Aqui a gente não acontece nada com desvio de não sei quantos milhões, lá é 4 mil euros. Tá 24 mil reais por mês de uma empresa de cassino. Já pensou? Isso foi o suficiente, né, Donizete? Parlamento dissolvido, novas eleições agora em 18 de maio, não é isso? Isso. Agora, o impressionante é o valor. E é o terceiro presidente que tem 3 anos. Terceiro primeiro-ministro que cai, tá? Agora vamos voltar para o Brasil, chegar aqui e desembarcar. Só tomar fogo do futuro. Bora, Donizete. O Congresso ignorou o STF, segundo manchete do Globo, e deu aval à proposta que mantém escondidos padrinhos de emendas. As emendas estão aprovadas, está mais clara, está com mais transparência, está tudo mais claro. Como é que é? Ainda parece que está meio confuso essa história. Está mais claro, mas o Alcolumbre escondeu. Na hora de aprovar nas comissões, o líder pode assumir a autoria e não o autor das emendas, né? Alcolumbre que está processando um deputado bolsonarista, Gustavo Gayer, de Goiás, você conhece, né? Sim, Gaio, sim. Ele disse o seguinte, ele disse que há um trisal entre o Alcolumbre, a Gleisi, ministra das Relações Institucionais, e o marido dela, que é o líder do PT, Lindenberg.
a um trisal. O Alcolumbre está querendo que o Gaia seja cassado. E ele ontem aprovou numa sessão do Congresso Nacional, novas regras para transparência. Não sabemos se Flávio Dino vai aceitar essa brecha que o Senado e a Câmara colocou na lei. Vamos ouvir o Alcolumbre falando, Matheus? Vamos lá, a gente tem um trecho aqui do discurso dele durante a aprovação. Vamos ouvir. A presente matéria é uma resposta urgente, inadiável e necessária que coloca em trilho novamente a execução orçamentária de maneira a garantir a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal, pela Lei Complementar 210 de 2024 e também nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 854. Tá aí. Olha, Matheus, o Alcolumbre e o Hugo Mota, eles decidiram, e isso está tirando o sono do Bolsonaro, que o Bolsonaro é o seguinte, foi marcado o julgamento do Bolsonaro, você está sabendo, né? Sim, Donizete, rápido, né? Dia 25 da primeira turma, né? Exatamente, dia 25 o STF decide se aceita a denúncia contra Bolsonaro. O golpe. Isso. Aí ele ainda deve ser condenado esse ano, então ele queria votar a anistia. Só que a anistia, como é que pode votar a anistia se ele não foi nem condenado? Tem que esperar ele ser condenado, você concorda? Então, só funciona se for para um condenado, né, Donizete, na verdade. A anistia é outra ação. Hoje eu acho que a análise, quem conhece o Congresso, ela tem entre 170 a 200 votos. Mas ela precisa passar dos 250 para ela ser aprovada. E aí o problema do Bolsonaro é que nem Hugo Mota, nem Davi Alcolumbre querem pautar o projeto da anistia. Aí o Bolsonaro vai ter que botar como candidato ou Eduardo, ou Flávio, ou a Michele. Mas ele não aceita apoiar ninguém. Todo mundo fala que o candidato devia ser o Tarcísio. Ele não aceita. Nem aceita Tarcísio, nem aceita ninguém. Não sei como é que isso vai ser resolvido, não, Matheus. Você tem noção? Nenhuma, Donizete, mas já tô aqui com a pipoquinha e o Guaraná na mão para ver como é que essa história vai se desenrolar, viu? Você quer ir pro camarote desse assunto, é meu filho? Não é nem camarote, Donizete, mas é porque a novela tá boa, viu? Dessa história. Vamos lá. Tá, próximo assunto. Falar nisso, Donizete, vamos lá falar sobre um assunto que é mais uma pedra no sapato do presidente Lula. Mais uma vez, a rejeição do governo cresceu, viu? Cresceu, ele está com desaprovação de 55 a 40, 55 desaprovam, 40 aprovam, e 58 não confiam no Lula. E essa é a primeira pesquisa do novo instituto, Matheus. Ipsos, que é o maior do mundo, e IPEC. Ipsos e Tem os IPEC. dados aí, Matheus, tem os dados aí. Vamos lá. Aprovação do presidente. Em dezembro, ele tinha aprovação de 47%. E agora, em março, 40% aprovam. Desaprovavam em dezembro de 2024, 46%, e agora desaprovam 55%. Não sabe, não respondeu, em dezembro eram 7%, e agora 4%. Agora vamos para a avaliação, tá, Donizete? A avaliação é o seguinte: ótimo, bom, em dezembro era 34%, e agora são apenas 27%. Ruim, regular, né? Regular, ótimo, bom, de 34 para 27, regular permaneceu em 30%, tanto em dezembro como agora. E ruim e péssimo saiu de 34% em dezembro para 41% na avaliação de ruim e péssimo. Não sabe, não respondeu, foi de 2 em dezembro para 1 agora em março, ok?
Ok, o presidente está mal. Desaprovado por 55, sem confiança 58 e ótimo. Tá o que aí? Tá dando quanto, Matheus? Bom e ótimo. Em avaliação, 27%. Saiu de 34 para 27, Donizete. Ele de um terço do eleitorado considera o governo dele bom e ótimo. Tá morto, né? Tá complicado Difícil demais. a situação do presidente, viu? 2.000 eleitores foram ouvidos nessa pesquisa e a margem de erro é de 2 pontos, tá? Instituto Ipsos-IPEC. O Ipsos compõe o IPEC. Você Ipsos, sabe que é o antigo isso. Ibope. Ipsos e PEC. Ok. Isso. E aí é o seguinte, o Lula tá correndo atrás de popularidade, correndo atrás de apoio popular, mas não tá fácil. E vamos ver o que é que ele consegue. Vamos dar uma paradinha, tomar o problema dele. Carestia, inflação, o café tá caro. Hoje entra em vigor a lei que importar café paga zero, tá, Matheus? Zero de imposto, tá? Exatamente, Donizete. Vários itens aí, sardinha, carne bovina desossada, azeite de oliva, açúcar, milho, biscoito, tudo isso daí entrou aí na taxa zero depois que a Câmara de Comércio Exterior aprovou a isenção. Bora ver se melhora, né? Vou no Mercantil hoje, vou confirmar, ver se já teve algum impacto, tá certo? Segundo eu conto pra vocês aqui. Isso tenha feito impacto algum. Eu Pra também. frente. Bora lá. Momento Nero. Quero saber, Donizete, quem é que o Tatá vai acordar nesta sexta-feira? O Tatá vai acordar o presidente da Assembleia que nos escutou Sim. e saiu em defesa do Elmano na guerra contra a facção Comando Vermelho. Que essa guerra só começou porque a situação é grave. A revista Veja traz uma longa matéria sobre a questão dos ataques do Comando Vermelho aos provedores cearenses. Vai, Tatá, acorda! Presidente da Alessio Romeu de Guerra, vai, Tatá! Donizete, se posicionou o presidente Romeu Aldigueri, né? Vamos ouvir? Fez certo, o presidente. O governador não tá mais só, né? As nossas cobranças valeram. Estão valendo. Ontem o de Assis Diniz, primeiro secretário da Assembleia, também defendeu o governador. Mas o importante é o presidente. Botou a cara, entrou na guerra contra a facção Comando Vermelho. Vai! Bota, Matheus. Vamos lá. Queremos parabenizar o governador, parabenizar o Sistema Estadual de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, setor de inteligência, uma resposta rápida do governo do Estado, do governador, mais de 17 prisões, líderes de facções presos, apreendidos, visando fazer com que nós tenhamos mais tranquilidade e mais paz. O governo do Estado está fazendo a sua parte, investindo, realizando concurso público, chamando os cadastros de reserva, com armamentos, fardamento, a revisão geral, aumentos, melhoria no plano de cargos e carreiras e salários, o sistema estadual de meta, com pecúnia, R$2.000 a cada quadrimestre, para o coronel até o soldado, em toda a faixa da carreira da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, do perito forense estão recebendo. Então, todos os investimentos em capital humano que se precisa fazer para combater e melhorar, trazer mais paz ao Estado do Ceará, o governador Elmano penhoradamente está fazendo de forma pessoal. Aí, Donizete. Matheus, olha. Matheus, leia, solta a mão pro fogo do moturo. Matheus. Sim. O assunto é delicado. Sempre. Bota eu e tudo no camarote, bota. Já tamo, Donizete. Já tô escondido, inclusive, por aqui. Vamos comer um pãozinho de queijo, cafezinho. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Olha, Matheus, é o seguinte, tô falando baixo. Vou falar alto. Matheus, lê a matéria da Veja. Olha, Matheus, o Ceará... Você sabe quantos provedores nós temos no Ceará? Eu falava 500, você se lembra? Sim. Estava errado, Matheus.
São 511 provedores legais, tá? Dados Certo. oficiais da Anatel. Mas, na verdade, você sabe quantos provedores nós temos, Ah, incluindo os ilegais? Entre 1.100 e 1.200. E o Comando Vermelho já tem provedor. No Pirambu ele tem um provedor, foi preso, tá? certo. O provedor do Comando Vermelho. Comando Vermelho tem o maior provedor do Pirambu, você sabe qual é? De quem é o dono? Não sei não, Donizete, eu, hein? Comando Vermelho. O maior provedor da Barra do Ceará, você sabe quem é o dono? Comando Vermelho. O maior provedor do Bom Jardim, você sabe quem é o dono? Não me diga que é o Comando Vermelho. Ainda tem mais provedores. E eles estão tomando, por exemplo, a Brisanet baixou uma norma, isso ontem, onde os seus funcionários, trabalhadores, não estão indo mais dar manutenção nas comunidades, nas favelas. Eles temem morrer, mesmo tendo tirado os adesivos. O Comando Vermelho deu uma refluída diante do avanço do governador, que é bom registrar, e a gente cobrou aqui, apareceu o líder, o Romeu apareceu hoje, coragem, não é fácil guerrear com o Comando Vermelho, não é fácil. A Assembleia devia trazer, fazer uma palestra, trazer especialista de segurança. Tem aquele cara que foi o consultor do Tropa de Elite, Rodrigo, você se lembra que foi delegado, Matheus? Aham. Para dar uma palestra para a sociedade conhecer, trazer especialista do Fórum de Segurança para a gente dar força ao governador nessa guerra. Se parar, o Comando Vermelho avança. Matheus, ele não perdeu os clientes dele não, Matheus. Para você ter uma ideia, eu não estou dando os nomes porque aí eu vou aumentar o ódio a mim, mas a polícia já sabe os nomes, tá? Certo. Um provedor legal que atendia a maior parte do PC foi todo destruído a rede dele. Prejuízo milionário, 2 a 3 milhões. E ele perdeu 50% dos clientes dele. O que tem de cliente hoje não banca a conta. Só que, olha como é que está a nossa vida. As pessoas, os comerciantes, os empresários, não estão voltando para uma provedora legal por medo, Matheus. O governador é humano, o secretário Roberto Sá precisa criar regras de segurança para dar motivos para o povo ficar dentro da legalidade e sair da ameaça que eles estão vivendo do Comando Vermelho. Se você quiser internet no Pirambu, ou contrata provedor do Comando Vermelho ou não tem internet. Leia a manchete da revista Veja, Matheus. Que coisa grave, grave. E começou aonde, Matheus? Quem primeiro tocou nesse assunto, quem foi? Fomos nós aqui, hein, Donizete? As Nós. bombinhas do Donizete. E a primeira reação foi CN7. dizer, era mentira. Claro, sempre, né? Sempre. Comigo, Matheus, como é que funciona? Ou é, ou foi, ou será, Matheus. É verdade. Tudo verdade. Hoje é destaque da revista Veja. E essa história começou e é bom ser garantido. 2 deputados, o federal Danilo Forte e o estadual Felipe Mota. A partir deles, o sargento Reginaldo entrou. Agora não, agora abriu-se as porteiras. O governador está tendo apoio, graças a Deus. Lê a manchete da Veja, Matheus. Manchete forte, Donizete. Extorsão, tiros e ameaças. Ataques de facção derrubam internet no Ceará. Segundo polícia, ação do Comando Vermelho contra empresas que não pagam taxa deixa cidades praticamente sem conexão. Forte, hein? Olha, o Diário do Nordeste traz uma manchete, Matheus. Diário do Nordeste. Antes era nós, agora é o Diário do Nordeste. Que o Comando Vermelho não está mais aceitando
R$ 20 por cliente. Você viu a manchete do diário, Matheus? Você tem aí? Tenho aqui, diz assim: facções cobram até 60% do valor de contas de internet a provedoras. Ninguém consegue dormir. Segundo a Anatel, Ceará tem 511 provedoras de internet, mas fontes do setor estimam que há mais de 1.200 operando no estado. Matheus, o negócio tá muito feio, não tá, Matheus? Temeroso, Donizete. Que é Muito. isso, hein? Bote nós pra comer um pãozinho de queijo, bote nós no camarote, Pão, bote pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. A gente continua cobrando, o espaço tá aberto pra BrisaNet, pra Giga Mais, pra Vivo, pra Nil, que é a sucedânea do Oi, e que são os maiores provedores, né? E tá falando os maiores. Isso, pra que eles se Alares. manifestem, Sim. porque a sociedade, se não fizer nada, Matheus, o governador tá fazendo, mas os provedores gigantes têm que fazer. A BrisaNet tem que saber o que é que ela vai fazer. Hoje ela tirou os funcionários da manutenção, mas na hora que ela tira da manutenção, a sociedade perde, porque cai a rede e ninguém vai ter internet, né, Matheus? Ou contrata o serviço do Comando Vermelho, ou não tem internet. Quem mora no Pirambu, na Barra do Ceará, no Bom Jardim. Estou falando 3 bairros dando nome, Matheus. E o dono do provedor do Pirambu tá preso, Matheus, tá? Tá preso. É isso, Donizete, pra você ver a força, né? Tá preso, foi preso da Operação Strike, tá? Tá preso, não é uma história inventada, não. Ele tá preso. São os laranjas do Comando Vermelho. E esses caras estão ficando milionários. Mais dinheiro. Ou seja, o controle de Fortaleza das redes de internet está avançando rapidamente pelo Comando Vermelho. Do jeito que imposto de gasolina, o PCC avançou e já controla as redes de distribuição de combustível no Brasil. Isso é muito sério. É um país onde o crime organizado está dando as cartas. E eu estou falando palavrinha por palavrinha. Você notou, Matheus? É isso, Donizete, tem que ter cuidado. Vira a página, Matheus. Vamos a Brasília. O governador Eumano, o ministro Camilo e o prefeito Evandro Leitão, que estava hoje, 9 horas era a reunião do secretariado dele, mas ele adiou. A reunião vai acontecer sem ele, porque ele está em Brasília atrás de recursos para a saúde. A saúde é um problema para o Evandro. O JF está paralisando de meia em meia hora todo dia. Todo dia paralisação de meia hora. Ontem, mais uma tentativa de assassinato dentro do JF. Você viu, Matheus? Mais uma, né, Donizete? Vi sim, vi nas suas bombinhas. Mas no meu sabendo. Instagram também tem, Donizete Arruda 7. Se inscreve lá para chegar a 120 mil seguidores. Tô chegando, tô em 119. Aí o seguinte... E só tem que a imagem, Guarda né? Vale Municipal- ressaltar isso, Donizete. Tem imagem. Você registrou lá a imagem contando o episódio. Aí a Guarda Municipal chegou rapidamente e deteve o criminoso. Era faca. Como está proibido de entrar de arma, está tendo aquela história de ser examinado, entraram com a faca. Tem um No detector, corpo. né, agora? Tem detector de metais, né? E a faca passou. E aí ele foi preso, evitado o crime. Agora, também o governador Eumano está tendo problema na saúde. Aí a gente vai dar boa notícia. Aí a gente fala, dá boa notícia. O governador teve com o Lula, com o Eumano e com Evandro, Eumano, Camilo e Lula. Dá boa notícia aí, Matheus, a boa notícia. Pois é, Donizete. O presidente Lula está chegando ao Ceará já na próxima semana, dia 19. E o governador Eumano de Freitas anunciou a chegada do presidente por aqui. A gente tem esse registro aqui para mostrar para o nosso ouvinte. Vamos ouvir. Hoje nós estamos aqui com o presidente Lula, nosso ministro Camilo, o prefeito Evandro Leitão. Muita alegria, discutindo assuntos importantes para o estado do Ceará, para a Fortaleza. E com muita alegria anunciar que nós vamos estar com o presidente Lula dia 19 de março, dia de São José, padroeiro do Ceará, para inaugurarmos o Hospital Universitário do Ceará. Contar com a presença do presidente Lula é uma honra, uma alegria. Já quero lhe agradecer
por esse momento muito importante para o nosso povo cearense, aqui com o nosso prefeito e nosso ministro. Olha aí, Donizete, 19, hein? Semana que vem. Quarta-feira, né? Dia 19 é quarta-feira. É isso, feriado. O feriado de São José vai ser com o Lula aqui fazendo festa do novo hospital. O Elmano tem um probleminha. É que o Hospital César Carlos vai ser fechado, já que com 800 novos leitos, o César Carlos foi fechado. E os servidores do César Carlos estão contrários a esse fechamento. Não é fechamento, é transferência para um hospital mais moderno, né? Pois é, Donizete, já teve protesto, né, a respeito disso, os profissionais Até a protestando. oposição estava lá, o Roberto Cláudio foi lá. Mas o governo do estado está inaugurando um novo Hospital Universitário do Ceará, que é o Hospital Universitário da UES, e diz que é o que há de mais moderno no Brasil. Será o maior hospital universitário do Nordeste. Tá certo? O governador Evandro está voltando hoje. O Evandro não volta hoje, só volta com ele, mas não dá para ir para a reunião. Então amanhã será a reunião do secretariado com a presença do prefeito Evandro Leitão, que ainda continua em Brasília com o Elmano, tá? Ele está atrás de recursos para a saúde, Matheus. Sim. O Evandro está sofrendo, né, Matheus? Falta de dinheiro, não tá fácil a vida dele, né? Os servidores não aceitaram o reajuste que ele propôs, de 4,7% de 2 vezes. Mas o Evandro vai dizer assim, eu pago como se não tem dinheiro da prefeitura, Matheus? Como é que ele paga, Vinícius? Pois é, complicado. Tem dinheiro não. É prioridade, tem prioridade não. A prefeitura de Fortaleza não pode nem pegar dinheiro emprestado, Matheus, porque está sem limites e está com a avaliação negativa, porque não estou pagando as contas. Tá igual em Calcaia. O Vitor Valim deixou de pagar o empréstimo do CAF, 35 milhões. O Naomi já acaba de descobrir agora que o empréstimo na transição não tinha conseguido, tinham escondido isso, mas 35 milhões no rombo de Calcaia. Você já pensou, Matheus? Já pensou, Donizete? Agora, deixa eu te lembrar, a gente tem que falar de um assunto aqui também, pra gente mudando de assunto, mudando de pauta, sobre um processo de cassação que está acontecendo em Paraipaba, viu, Donizete, contra um vereador. Aí ontem a Câmara abriu um processo de cassação contra o vereador, né? Isso, vereador Renan Martins. Vamos ouvir a decisão? Vamos ouvir. O presidente Felipe de Souza, vereador. Gostaria de informar que o processo vai ser aceito pela esta casa e vamos dar início ao processo de cassação do vereador Renan Martins. Agora, o que aconteceu aí, Donizete, só para o ouvinte entender? Matheus, esse vereador atropelou 2 pessoas, foi isso? Foi? Exatamente, Donizete. 2 garotas acabaram morrendo durante um acidente aí, onde o condutor do veículo, né, causador do acidente, era o vereador Renan Martins, e as vítimas jovens acabaram falecendo brutalmente, viu? Muito feio o acidente. As pessoas o acusam de ter ingerido bebida alcoólica, é isso? Pois é, a suspeita é essa, viu? Não tive acesso aos autos. A Câmara já abriu o processo para caçá-lo, quer dizer, muita a pressão mobilização popular Isso. está caçando o mandato do vereador Renan Martins, né? Muito forte, né, Matheus? Muito, muito forte, Donizete. Para você ir embora e a gente encerrar sexta-feira, União Brasil já tem candidato a governador do estado, é isso? Ontem houve uma reunião do União Brasil para discutir a federação. Está bem adiantada, tá, Matheus? A federação PP União Brasil está nos arremates finais, já dividiram dos estados. 9 estados vão ficar sendo comandados por dirigentes do União Brasil, 9 estados por dirigentes do PP, e 9 estados ainda estão brigando. As direções do PP e do União Brasil estão fechando um acordo. A direção nacional da Federação União Brasil PP, um ano será do União Brasil, do Antônio Rueda. Outro ano, Ciro Nogueira. No outro ano, Antônio Rueda. No outro ano, Ciro Nogueira. Rodízio anual de comando, ok, Matheus? Certo. E nessa discussão, com a participação dos prefeitos de Maracanaú, Roberto Pessoa, de Sobral, Oscar Rodrigues, dos deputados federais, Bozo, Fernanda,
Eles disseram o seguinte: se a oposição se unir, União Brasil tem um candidato. Coloca o nome na mesa do deputado federal Moses Rodrigues. Ele topa ser candidato ao governo do Ceará, como também topa ser candidato ao Senado, se o Roberto Cláudio, que deve estar vindo para esses partidos, sair do PDT e vir para esse partido, porque o Carlos Lupe já disse que o PDT vai apoiar a reeleição do Eumano, então o Roberto Cláudio deve sair. Se o Roberto Cláudio vier para o PP, ele pode ser candidato ao governo e o Moses ao Senado, junto com o pastor Alcides. A oposição começa a se organizar. Ainda falta muito tempo, né, Matheus? Bom final de semana a todo mundo, mas a oposição já tem candidato. Se precisar, o deputado Muzudinho aceita enfrentar o Eumano. Bom final de semana a todo mundo. Aqui você sabe primeiro do que acontece no Ceará. E eu tô indo embora. E a gente volta segunda-feira, Matheus.